Você já tentou barganhar com Deus? Aquela questão assim, se eu der o dízimo, Deus vai me abençoar no tal negócio. Ou aquela situação assim, se eu passar a ser dizimista, nada de mal vai acontecer comigo. Eu quero lembrar você que dízimo não é seguro de vida nem de carro, não é seguro. Dízimo é fidelidade. E vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Há muitas discussões sobre o dízimo no meio cristão. Muitas pessoas falam que isso é certo, muitas pessoas falam que isso é coisa do Velho Testamento e não se deve fazer mais. E aqueles que ficam com aquela rixa que dízimo é barganha, que dízimo é você devolver o que é de Deus. Vamos colocar os fatos na mesa e dizer o que é o dízimo. Eu creio no dízimo, eu sou dizimista, graças a Deus, desde que comecei a ter a minha renda, eu sempre contribuí na casa de Deus e eu fui fiel a Deus através dos dízimos. E a Bíblia diz que nós devemos honrar a Deus com as primícias das nossas finanças. Isso está registrado em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Então aqui nós já entendemos o que é o dízimo. O dízimo nada mais é do que honrar. Você honrar a Deus com as primícias da sua renda. E aqui tem uma questão importante a dizer. Primícias, ou seja, quando você recebe sua renda, a primeira coisa que você vai fazer com a sua renda é honrar a Deus, ou seja, dizimar a Ele. Depois você vai pagar suas contas e comprar o que você precisa. Dízimo não é sobra, dízimo é a primeira coisa. E a questão aqui é um ato de fidelidade, de você ser fiel a Deus por aquilo que Ele já lhe proveu. Ou seja, você recebeu a sua renda, você já teve a sua provisão e por gratidão a Deus por aquilo que Ele já te proveu, você dizima. Esse é um ato de fé e de gratidão a Deus. Então não é um seguro de vida, ou mesmo o seguro do carro, do teu negócio. Você pensa assim, não, eu vou começar a dar dízimo da minha empresa e a minha empresa sempre vai andar bem, nunca vai ter problema. Engano seu. Peça a Deus que a sua empresa vá muito bem, mas só que não pense que nunca vai ter nenhum problema, até porque dízimo não é seguro. Você viu o título do vídeo aqui e você também viu lá na capa. Dízimo é fidelidade. O próprio Cristo disse em Mateus 6, versículo 20, para nós não ajuntarmos tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas sim ajuntarmos tesouros nos céus. Muitas pessoas olham esse texto e dizem que não pode ter dinheiro, não pode ser rico. E se a gente olhar aqui para o original, quer dizer ajuntar mais do que o necessário. Ou seja, Cristo nunca proibiu uma pessoa ser abastada e Cristo nunca proibiu uma pessoa ser rica. Não tem nenhum problema. A questão é você ser uma pessoa avarenta e reter tudo para você. Você não ser uma pessoa generosa. Deus gosta de generosidade. Mas só que aqui ele já mesmo fala que aqui cabe uma questão muito importante, onde a traça e a ferrugem consome. Ou seja, as riquezas desse mundo elas podem sumir por algum momento ou mesmo reduzir. O apóstolo Paulo fala lá em Timóteo 6,17 dizendo para a gente não confiar nas incertezas das riquezas. Embora o dinheiro traga proteção à nossa vida, e isso está em Eclesiastes capítulo 7, versículo 12, a nossa proteção suprema é o nosso Senhor Deus. Só que nós sabemos que nesse mundo nós teríamos aflições. O próprio Cristo disse isso, está registrado em João capítulo 16, versículo 33. Então, não é o ato de dizimar que vai fazer com que você tenha um seguro, uma espécie de blindagem de problemas. Não, não vai ser. Seja financeiro, de saúde ou de qualquer ordem. Problemas vão acontecer na nossa vida. Em Eclesiastes diz que o sol nasce para todos e os problemas também virão para todos. O próprio Cristo diz que nós teremos aflições. Então, a questão de dizimar aqui é simplesmente de você ser grato a Deus por aquilo que Ele já te proveu. E tenha certeza que Ele vai lhe prover o necessário sempre. Agora a questão é o seguinte, não pense que você dizimando, Deus vai te abençoar muitíssimo mais, ou aqueles que falam 100 vezes mais, porque você está dando dízimo. Não, não é isso. O dízimo é gratidão. Ah, mas só que lá em Malaquias 3:10, André, fala que se eu dizimar eu posso fazer prova com Deus. Verdade. O único ponto que Deus se deixa provar na Bíblia toda é na questão financeira. E lá em Malaquias 3:10 diz isso, para a gente trazer os dízimos e depois fazer prova do Senhor. Sim, é verdade, você até pode fazer isso. Só que o seguinte, não coloque Deus na parede falando assim, Senhor, se o Senhor não me abençoar, eu vou parar de dar o dízimo. Porque a questão de parar de dar o dízimo não é uma decisão sua.
Embora você pode tomar essa decisão, mas só que o dízimo é bíblico. O dízimo é um ato de fé e de gratidão. Se você retém o dízimo porque você não recebeu uma bênção que você esperava de Deus, ou uma questão financeira que você esperava de Deus, você está deixando de honrar a Deus com as suas finanças. E isso é bíblico. Deus quer honra. Deus não quer o teu dinheiro. Deus quer honra. Agora é o seguinte, entenda que Deus não é obrigado a te abençoar. Ele pode te abençoar e na verdade Ele até quer. Se a gente olhar lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz o seguinte, que Ele tem pensamentos de paz e de prosperidade para nos dar o fim que nós esperamos. Sim, Ele quer nos abençoar, mas só que como está o nosso coração? Aqui é a questão, se você é aquela pessoa que contribui ou que dizima com aquele coração assim, não, eu vou dizimar porque eu sei que eu dizimando o Senhor vai me abençoar muitíssimas vezes mais. Ou seja, você está fazendo o ato de dizimar como se fosse uma barganha. Não, eu dou, daí eu recebo mais em troca. Não é pirâmide, tá? A questão aqui do dízimo não é pirâmide financeira. Dízimo é gratidão. Dízimo é um ato de você ser fiel a Deus porque Ele foi fiel com a sua provisão. Nós somos gratos por aquilo que já está acontecendo conosco, com aquilo que já aconteceu. O porvir, Deus irá prover. A Bíblia diz que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã e nem o que vai acontecer até hoje no final do dia. Então, por que você vai dizimar pensando no amanhã, naquilo que Deus pode te abençoar? Não está errado a gente fazer planos. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, versículo 1, que é do homem fazer plano. Só que o seguinte, a resposta vem do Senhor. E nem sempre a resposta do Senhor vai vir, sim, meu filho, eu vou te abençoar da forma que você quer. Às vezes não vem dessa forma. Às vezes a resposta de Deus demora um pouco para o nosso âmbito, para a nossa ótica, mas só que Deus nunca demora. Deus sempre chega no momento certo. A questão principal é o seguinte, entenda que dizimar é um ato de fé, é um ato de gratidão a Deus por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele fará ainda. Só que não barganhe com Cristo. Não ache que se você der o dízimo, nada de mal vai acontecer com você. Como eu disse no título, é um seguro. Não, dízimo não é seguro, dízimo não é blindagem. Dízimo é fé, dízimo é gratidão. E tenha certeza que no mundo nós teremos aflições, você sendo dizimista ou você não sendo dizimista. Agora eu tenho certeza que Deus é fiel para aqueles que é fiel a Ele. Então, se as aflições vêm na sua vida, eu entendo que é muito melhor você passar pelas aflições sendo um dizimista fiel, simplesmente porque você é grato, porque Deus também, Ele ama abençoar aquele que é fiel a Ele. Mas só que entenda, problemas virão, situações difíceis virão. E na verdade, essas situações difíceis na nossa vida é até necessário, tá? Porque senão a gente fica folgado demais. E tenha certeza que em momentos difíceis nós nos fazemos fortes. E quando as questões estão muito fáceis assim, a gente relaxa um pouco, inclusive na vida cristã. Então eu entendo que de vez em quando Deus deixa algumas aflições chegar até as nossas vidas para que a gente entenda que Ele é o provedor de todas as coisas e para a gente buscar um pouquinho mais a Deus. Isso faz parte. A Bíblia mostra em várias passagens, principalmente em Juízes, que Deus deixou alguns povos vivos ali na terra prometida para testar o seu povo. Então entenda que Deus vai testar a sua vida também. Deus vai testar o seu coração. E a questão é a seguinte, qual é a sua intenção em dizimar? Você está dizimando porque você é grato, porque você simplesmente é fiel por tudo que você recebeu, ou você está dizimando esperando uma bênção futura? Entendeu? Essa é a questão. E Deus sonda o coração. Deus sabe qual que é seu íntimo, qual que é a sua vontade suprema e qual que é a motivação pela qual você está fazendo aquilo. Em Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo fala bem assim, para você dar com alegria, ou seja, com o coração grato. Se você for dar pensando em uma barganha, é melhor que você não faça isso. Então, o dízimo é de Deus, eu sou dizimista e eu acredito no dízimo e no ato de dizimar como gratidão a Deus. Mas entenda, na sua vida terão problemas, mesmo você sendo dizimista, mas se você é fiel a Deus, tenha certeza que Deus também é fiel a você.